Boa noite, irmãos. Deus abençoa a todos os irmãos que estão nos acompanhando através da internet, em toda parte, né? Que Deus abençoe vocês, os irmãos presentes aqui. Deus abençoe a cada um. Estamos alegres e podemos chegarmos na casa de Deus e poder adorar o Senhor e oferecer os nossos sacrifícios a Ele, né? De louvores, a nossa gratidão e adorar o Senhor de todo o nosso coração. Que Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando, os que têm feito pedido de oração. Nós estaremos orando por suas necessidades depois. Eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias para Malaquias 3, versículo 8 ao versículo 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, pedimos que o Senhor fale no coração de cada um dos teus filhos, na audiência visível e a invisível. E o Senhor nos ensine a sua palavra. Dê-nos a sua graça, a sua bênção, Pai. Dê fé aos teus filhos para poder crer na sua palavra. Pai, toma esse pouco de pó nas tuas mãos e usa como o Senhor queira usar. E venha falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos? Vamos falar um pouquinho de algo que nós estamos familiarizados. Algo que nós conhecemos. É uma mensagem que todas as igrejas, principalmente as pentecostais, pregam. E que é sobre o assunto dízimos, né? Mas logo dízimo que nós vamos falar, sim. E alguns pregam contra o dízimo, né? A Igreja Cristã do Brasil tira várias ofertas na igreja e não prega o dízimo, né? Parece que é Testemunho de Jeová também. E agora, alguns da mensagem está dizendo às pessoas que eles não precisam de entregar os dízimos, né? Pastor, né? Se eles quiserem usar os dízimos, eles podem usar, mas eles não são obrigados. Agora, Gálatas capítulo 1, versículo 8, São Paulo diz assim: mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema é uma palavra que quer dizer de outra qualidade, amaldiçoado, né? Como é que a pessoa vem para pregar algo contra Abraão, né? Porque Abraão pagou o dízimo para Deus. Deus recebeu o dízimo. Como é que vai pregar uma mensagem contra Deus, né? Deus recebeu o dízimo, né? A tribo de Levi recebia dízimo dos seus irmãos e eles também pagavam seus dízimos. Então hoje as pessoas, para poder manter o povo, ganhar mais gente, eles estão torcendo a mensagem. E o apóstolo São Paulo disse mesmo que venha um anjo do céu e anuncie o evangelho que vai além deste, seja anátema. A pessoa pastor que prega contra o dízimo é pior do que Caim, porque o irmão Brana disse que Caim pagou também seus dízimos, né? E suas ofertas. Ele somente, nós vamos ler depois aqui, ele somente falhou na revelação.
Mas tudo aquilo que era intelectual ele fez. Assim, todo crente natural, carnal, as coisas naturais ele faz. Ele só falha na revelação. Quer dizer, ele falha em receber o batismo do Espírito Santo. Porque quando você recebe o batismo do Espírito Santo, você recebe a revelação de Deus. A revelação de Deus do dia. Né? Veja que Malaquias disse, roubará o homem a Deus. Né? Agora, Deus ainda perdoa o ladrão, né? Perdoou o ladrão da cruz, da direita. Né? Podia perdoar o da esquerda, mas ele não queria o perdão. Ele queria liberdade sem perdão. Você não tem liberdade sem perdão. Então, Deus perdoa. E assim eles vão torcendo a mente das pessoas. Já levaram as pessoas a descrer no novo nome, a descrer na mensagem de uma só pessoa. Agora estão levando as pessoas a descrer no dízimo. Né? Então, quando leva a pessoa a descrer no dízimo, leva as pessoas a descrer na Bíblia, porque o dízimo está no primeiro livro da Bíblia. O dízimo também está no último livro da Bíblia. O sétimo anjo, quando ele veio, ele revelou todos os mistérios. Né? Para nós, os gentios, o dízimo era um mistério, foi revelado. Casamento de divórcio era mistério, foi revelado. Semente da serpente era mistério, foi revelado. Nós, os gentios, tivemos o privilégio de receber um profeta. O mundo gentio nunca tinha recebido um profeta. Nós recebemos nesse século XX um profeta. Nós recebemos, assim, mensageiros, mas não videntes, não o Filho do Homem, não Deus mesmo, em carne humana, se manifestando e revelando para nós. Apocalipse 22, 18 diz assim, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Depois da gente ouvir coisas, você tem que trazer a palavra para condenar aquilo. Qual livro que ele está falando? Acrescentar de qual livro? A Bíblia. O profeta veio para comer este livro. A noiva veio para comer a revelação. O livrinho. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro dessa profecia, tirar. Então, quando você prega contra o dízimo, né, ou fica nesse lero-lelo, não é uma pessoa firme, você está tirando. Né? Então ele disse, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Agora, irmãos, vamos ler algumas passagens, algumas mensagens do profeta de Deus sobre dízimos. Perguntas e respostas, número 14, parágrafo 176, o profeta disse assim, bem, agora aqui está uma coisinha melindrosa para a igreja agora, melindrosa. Não, corretamente os dízimos têm que ir para o ministro. Isto é certo. Na Bíblia eles tinham uma caixa que colocava à porta no Velho Testamento, quando na edificação, esta caixa servia de fundo, onde as pessoas depositavam ali. Vocês já leram isto muitas vezes no Velho Testamento. Eles mantinham as construções e coisas assim. Todos os reparos no edifício eram tirados daquele fundo. Dízimo não é para ser colocado em construção, dízimo não é para pagar aluguel, dízimo não é para pagar luz, pagar água, não. Porém, 1/10 daquilo, 1/10 dos dízimos, todos os seus dízimos iam para os seus sacerdotes, seus pastores, sim. Os dízimos não vão para nada mais. Eu conheço pessoas que pegam seus dízimos e os dão para uma mulher viúva. Isso é errado. Agora, irmão Brando disse, tinha pessoas que pegavam os dízimos e davam para uma viúva.
E agora, pastor dizendo que não é necessário você entregar os dízimos. Está igual esses aqui que pegam o dízimo e dá para a viúva. Irmão Branham disse, é errado. Se você crê no profeta, não use a mensagem do profeta. Creia, ame a mensagem, ame esse profeta. Tá? Se você tem qualquer coisa para dar à viúva, dê a ela. Não lhes deis o dinheiro de Deus. Em primeiro lugar, ele não é seu, ele é de Deus. Pegamos a resposta número 14, 176 e 177. Há muitas mensagens. Irmão Branham pregou desde o início do seu ministério sobre dízimos. Se você pegar o busca e você colocar ali dízimo, você vai encontrar muitas mensagens. Ele nos faz lembrar o irmão Branham falando, olhe sempre para Jesus, da irmã Wright Mosley, né? Ela ganhava $200 por ano, morava nas montanhas, ficou viúva, um trator esmagou o marido dela, tinha aqueles 2 filhos selvagens, rebeldes, que foram salvos pela palavra falada, e ela chegou para o irmão Branham com $20, que era os 10% dos $200 que ela ganhava por ano. Né? E entregou ao irmão Branham aquele dízimo, né? Aquela oferta, aquele dízimo, porque quando você entrega dízimo, você também tem que entregar oferta. Se você entregar só dízimo, você ainda continua roubando, você tem que trazer a sua oferta. Vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. E quando a irmã Wright veio trazer para o irmão Branham aquilo ali, eles estiveram ali, jantaram e tudo. Ele sempre ia visitar aquela família e ele sentiu de devolver o dinheiro para ela. Mas o Senhor Deus repreendeu ele. Você está tirando a bênção dela. Você está tirando a bênção. Pega. Veja, é tão pobre, mas a fidelidade, Deus repreendeu. Ele disse, pega, porque senão você vai tirar a bênção dela. Então, ali, Deus, qual foi a bênção que ela recebeu? A salvação dos seus 2 filhos. A fidelidade dela. Né? E, às vezes, a gente vê pessoas tão fiéis. Você fica anos, aliás, meses e meses sem visitá-los. Quando você vai visitar, eles têm os dízimos tudo guardado ali, certo? Aquele pouquinho deles vale mais do que milhões. Porque aquela viúva, ela deu tudo que tinha, as 2 moedas. E os ricos deram milhares e milhares de dólares, né? Colocaram ali no gasofilácio, só que Jesus disse que eles estavam dando o que sobrava. Deus não estava aceitando, o sacerdote aceitava, mas Deus não. Então, existe uma oferta, existe um dízimo que o pastor está recebendo, mas Deus não está recebendo, porque o dízimo é eterno. Quando você entrega aqui, também você entrega lá. A oferta é eterna. Quando você entrega aqui, você entrega lá. Você entrega por fé aqui, e lá você entrega por fé. Na mensagem de demonologia, ele diz que os dízimos e ofertas são eternos. Então, veja que quando aqueles ricos estavam depositando, Jesus estava olhando de longe. E a viúva foi lá com 2 moedas e colocou. Jesus disse para os discípulos, lá deu mais do que eles. Porque eles estavam dando a sobra. Você nunca deve dar a sobra para Deus. Você nunca deve pagar todas as suas contas e, se sobrar, você trazer o dízimo. Deus não recebe esse dízimo, não. O pastor vai receber, mas Deus não recebe. Quer dizer, você não vai ser abençoado. Você é abençoado, eu vou ler aqui na mensagem, quando você coloca Deus em primeiro lugar. Do seu pagamento, primeira coisa que você faz, você tira seu dízimo. Eu estou, essa semana aí, ansioso para falar sobre isso aqui, né? Se você me manda até a cidade para comprar um pão, e você me dá 25 centavos para comprar um pão, e eu encontro alguém na rua que quer aquilo, algo mais, e eu lhes dou os 25 centavos, veja, eu estaria lhes dando o seu dinheiro. Se me pedisse algo, eu pegaria aqui neste bolso e lhes daria o meu dinheiro. Porém, esse é o seu dinheiro, é 1/10.
dele é do Senhor. Então, eu vou comprar com seu dinheiro e alguém me pede ali R$1, eu pego aquele R$1 seu e dou para a pessoa. Está errado. O dinheiro não é meu. Eu tenho que pegar do meu bolso e dar para ele. É assim mesmo, é o dízimo. Olha, o irmão Brana contando esse exemplo tão simples aqui, assim é o dízimo, né? O dízimo não é meu. O dízimo não é seu. Então, alguém para poder pregar também o dízimo, pregar a oferta, tem que viver. É toda a pregação, né? O pregador vai pregar, ele tem que viver aquilo que ele está pregando. Senão ele é um hipócrita, né? Ele é um hipócrita. Que existe também pastores que também não são dizimistas, não são ofertantes. Como é que vai exigir do povo, né, pagar os seus dízimos? 179. Nós estamos na mensagem aqui. Pergunta e resposta número 14 ainda, 179. A 10ª parte é o dízimo, que é para ser trazido para o tesouro com uma promessa de Deus para abençoar isto e uma prova. É uma bênção e uma prova. Ele disse: se não crês nisto, venha e me prove e veja se não o farei. Vê? Isto é certo. Ele disse: se você não crê, então faça uma prova de mim. Se eu não vou abrir a janela do céu e derramar uma bênção sem medida. Então, quando você entrega o dízimo, você entrega por fé. Você faz aquele teste, aquela prova. Prove a Deus. Ele disse: então me prove. Agora, é muito fácil a gente entregar o dízimo quando a gente pagou tudo, sobrou bastante dinheiro, né? Aí, isso aí já não é muita fé, não é nada de fé. Agora, quando você está naquele aperto, cheio de contas, cheio de dívida, você sabe que o irmão Brana passou por isso. E aí você traz o de Deus primeiro. E nada acontece, no outro mês você traz de Deus primeiro. Nada acontece, no outro mês você traz de Deus primeiro. Logo você vai ver as bênçãos. Olha, os dízimos vão para a igreja, para o pastor, e assim por diante para viver dele. Então, os fundos para construção e coisas assim, que são fundos totalmente separados. Agora, isso é escriturístico. Os fundos. Nunca diga: pastor, nós vamos usar o dízimo para poder construir, nós vamos usar o dízimo para comprar cadeira. Está errado, meu irmão. Está errado, minha irmã. Levanta a oferta, tira do que é seu. Aí é a fé, aí vem a bênção dobrada. Quando você tira do que é seu e coloca na construção, coloca na obra, coloca no serviço missionário. Nós, os pastores, colocamos não 10%, mas muito mais de 10% na obra missionária, além de entregar os nossos dízimos. Na obra missionária. Porque o Senhor disse: fazei prova. Porque, tem uma coisa, tem muita gente que diz: vou começar a dar o dízimo porque Deus vai dar em dobro. Você está errado nisto. O dízimo é uma revelação. Quando a pessoa se converte, ele se rende, ele se entrega totalmente a Deus, ele já sabe da sua obrigação para com Deus. Porque quando você ganha 10, 1 não é seu, é de Deus. Quando você ganha 1.000, 100 não é seu, é de Deus. Agora, de 100 te sobra 90. Aí você entrega os 10% que é de Deus. E depois você tira a sua oferta dos 90. Aí está a sua fé. Você tirou o dízimo, não é seu. Agora você vai tirar do que é seu para entregar na obra de Deus. Você vai entregar do que é seu. E se você quer fazer uma caridade, você vai tirar não do dízimo, nem da sua oferta,
você vai tirar do que é seu. Vamos mais um pouquinho. Mensagem testemunha, 190. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você já testemunhou se isso é verdade? Coloque Deus primeiro. Pague seus dízimos primeiro. Pague tudo primeiro. Pague a Deus. Ore primeiro de manhã. Ore através do dia todo. Dê a Deus o primeiro lugar em tudo. Você será testemunha. Ela correu para dentro. Ela tinha 2 cavacos. Elias disse para aquela viúva: dê um pouco de água. Ela só tinha um pouco. Ela não tinha uma caixa cheia de água, não. Ela só tinha um pouco. Ela deu para ele. Ele disse: agora vai fazer para mim um bolo. Ela só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite, 2 cavacos para poder assar. 2 pedacinhos de lenha. E ela foi lá e fez. Depois que ela fez e trouxe para ele, ele comeu, ele disse: agora, e a vasilha estava seca. Aí Elias disse: agora vai e faz para você e para o menino. E ela creu. Ela não incitou, ela não discutiu, ela não mostrou parágrafo, não mostrou versículo. Não, ela não chorou as mínguas. Ela foi lá e tinha farinha na panela. Ela foi lá e tinha azeite na botija. E ela foi lá, o fogo ainda estava aceso. E ela fez para ela e para o menino. No outro dia, a mesma coisa. Deus primeiro, Elias. Elias era Deus ali. Depois ela e o menino. Você conhece a história, né? Na mensagem Deus sendo mal entendido, é feita uma pergunta para o irmão Brana, no parágrafo 44. Porém, se um cristão não vai ao céu porque não paga dízimo, perguntaram: um cristão que não paga seu dízimo, ele vai para o céu? Você já leu a resposta do irmão Brana? O irmão Brana disse: eu não poderia dizer sim ou não. Ele não disse sim, ele também não disse não. Agora, leia entre linhas. Eu não poderia dizer sim ou não para aquilo, mas eu realmente creio que cada cristão está obrigado a pagar os dízimos, porque é um mandamento do Senhor. Cada cristão, olha, Deus está falando com o cristão, está obrigado a pagar o dízimo, porque é um mandamento do Senhor, e bendito são aqueles que cumprem todos os seus mandamentos, para que eles possam ter o direito de entrar na vida, na árvore da vida. Agora, eu realmente creio que pagar dízimo é essencial numa experiência cristã. Pois eu chegarei naquilo em outra pergunta em poucos momentos. Eu sei que há outra aqui que pertence àquilo. Então, é essencial para uma experiência cristã. Todo dizimista tem uma história. Todo dizimista tem uma experiência. Né? Todo dizimista. Eu tenho uma igreja totalmente dizimista, né? E a gente ensina os filhos, né, os netos, a serem dizimistas. E é uma igreja abençoada. Uma igreja que abençoa o pastor abençoa a igreja. Você sabia disso? Tem gente que olha: mas o pastor tem carro, tem casa. Olha, você queria que o pastor andasse de bicicleta? Andasse a pé? Houve o tempo que eu atendi os campos de ônibus. Mas o povo começou a me abençoar, porque eu estava abençoando a eles. Aí comprei o carro, comprei casa. Você também comprou carro? Você também comprou casa? Vocês se aposentaram? Vocês têm emprego? Não falta o pão de cada dia na vossa mesa? Vocês são abençoados. Não é a promessa de Malaquias, capítulo 3?
Malaquias capítulo 3 é igual ao Deuteronômio 28. O Monte Gerizim e o Monte Ebal. Se você vê Malaquias 3, ele diz. Ele fala sobre bênçãos e maldições. Sobre os dois montes. Se você obedecer, você é abençoado. Se você não obedecer, você é amaldiçoado. Sua família é amaldiçoada. Tudo na sua vida é amaldiçoado. Porque você está desobedecendo a palavra. Porém, perguntas e respostas. Número 2. Porém, quando tu pagas dízimo, realmente onde deves o dízimo é onde obtém o teu alimento. Você paga dízimo onde você se alimenta espiritualmente. Agora, vocês que escutam a fita deveriam mandar o dízimo todos para Jeffersonville. Porque vocês obtêm o alimento tudo de lá. Vocês estão errados de pagar o dízimo do pastor de vocês. Porque não é ele que alimenta vocês. Você está vendo a coisa equivocada aí? De sentar só para ouvir a fita direto de Jeffersonville? Você paga seus dízimos onde você obtém o seu alimento. Você é alimentado aqui, mas através da transmissão de Jeffersonville, então você é obrigado a entregar seu dízimo onde você recebe o seu alimento. Porque não é o seu pastor que está te alimentando. Eu vi isso aqui hoje. Então, você paga o dízimo no lugar onde você obtém o seu alimento. Nós estamos obtendo o alimento daqui. Os membros do pastor Mendes pagam o dízimo para ele, porque obtém o alimento do seu ministério. E assim sucessivamente. Trazei todos os vossos dízimos à minha casa de tesouro, diz o Senhor. É certo? E provai-me então nisto, diz Deus, se não vos abrirei a janela do céu e derramarei sobre vós bênçãos tais que superabundem. Desafio a qualquer homem ou mulher que não seja um dizimista a aceitar isto. Então, como é que um pregador vai ensinar o seu povo a ser infiel, a não ser um dizimista? Que o irmão Brana está desafiando, tanto homem quanto mulher, que se ele não é dizimista, aceitar e ser um dizimista. E fazer prova de Deus. Posso permanecer aqui até madrugada, 184, só lhes contando o que sucedeu quando vi isso e em que condição me encontrava. Se você está nessa situação ruim, nada dá certo, ao desafio, você entrega seus dízimos, depois que paga todas as contas, você não está dando dízimo. Deus não aceita esse tipo de dízimo. Deus é primeiro. Honrai o Senhor com o quê? Com as primícias da tua renda, disse Salomão. Então, depois que você paga tudo, se sobrar você traz para Deus, isso não é dízimo, nem traga. Em primeiro lugar, você já está amaldiçoado, porque você já gastou o dinheiro de Deus, você já desobedeceu a Deus. Deus é primeiro na nossa vida, em tudo. Por que nós viemos domingo aqui? Viemos adorar Ele, primeiro dia da semana, dia da ressurreição. Deus é primeiro. Você bota gasolina, você paga ônibus, paga Uber, para adorar a Deus. Porém, tão leal como jamais pude, paguei os dízimos, paguei os dízimos, o profeta pagou. Você é um Brana? Pague dízimo. Você é um pastor Brana? Pague dízimo.
Você é um cristão? Pague dízimo. Se você não paga dízimo, você não é cristão. Você é um frequentador de igreja. E quando tomava meu próprio dinheiro da igreja aqui, ou de minhas campanhas, colhia mais, dava 1/10. Então eu dava a ministro e dava o resto deles a ministros. Era dinheiro demais. Irmão Brana teve que pegar um salário para ele. Mas ele disse que ele sempre pagou o dízimo do que ele pegava. Ele dava a ministros, investia na obra. Nós temos que seguir esse exemplo aqui. Não é dizer para o povo não pagar. Está ensinando o povo a ser ladrão. O ladrão não vai entrar no céu se não se arrepender. Vai ser ladrão da esquerda. Quando não podia fazer isso, então a coisa que fazia, retinha 10% e dava a Deus 90%. Então, se eu pego 1 milhão, irmão Brana, Deus disse para o irmão Brana para ele se cuidar do dinheiro, mulher e fama. E ele se cuidou. Chegou um ponto dele pegar um salário para viver e o restante colocar num fundo para a obra missionária. Colocar no fundo. Que hoje essa distribuição no mundo foi semeadura de William Brana. Não foi semeadura dos filhos do irmão Brana, não. Foi semeadura dele. Vê a mensagem do Dia das Mães, que você vai ver, onde ele criou o fundo no Banco Nacional. O fundo missionário. Porque era muito dinheiro que entrava. E muitos se perderam por causa do dinheiro. Quando não podia fazer isso, ele diz, retinha 10%, ficava com 10%, e 90% ele dava a Deus. Né? E logo quando a lei me disse que não podia fazer isso, teria que tomar, e se eu fazia, estava encarregado por isso, logo tive que tomá-lo e passá-lo a missões estrangeiras, e assim sucessivamente. Então, só tomar um salário disso de $100 semanais e disso pago os meus dízimos. Eu sempre digo, eu tenho temor disto. Eu digo a minha filha, digo meus filhos, isso aqui é dinheiro de Deus. Né? Não diga a vocês têm o dinheiro do seu suor. Né? Os dízimos também é do suor. Mas eu digo, esse aqui é dinheiro de Deus. Isso aqui não é dinheiro para se esbanjar. Eu vou responder por esse dinheiro. Todos os ministros vão responder por esse dinheiro. Porque o pastor está como se estivesse no lugar de Deus, é um sacerdote. Ele está recebendo, como Melquisedeque recebeu de Abraão. Então ele tem que saber, ele tem que ser um mordomo, ele tem que ser um dispenseiro, como diz São Paulo, para administrar aquele dinheiro. Ele tem que saber administrar. Deus me dá uma quantia, porque Ele sabe que eu não posso administrar mais do que aquilo que Ele me dá. Ele me dá uma quantia de membros para cuidar. Porque Ele me deu capacidade para cuidar essa quantia de 100, 200 membros. Ele me dá uma quantia de dinheiro para poder administrar. Como é que nós administramos? Nós viajamos, nós investimos nas viagens, mas eu não coloco os dízimos, meus dízimos, 10% nas viagens. Não. Isso eu entrego a ministros. E minhas ofertas, coloco na obra de Deus. E, além de tudo, invisto na viagem. Eu não desconto o dinheiro que vou viajar nos dízimos. Não.
Agora, se você que está me ouvindo não é dizimista, seja um dizimista, que você vai ser um homem, uma mulher abençoado. Já estamos terminando. 185. Sim, senhor. Eu creio em pagar dízimo, diz o irmão Brana. É uma das bênçãos de Deus que tem sido provada ser uma bênção. Você diz, isso é do Antigo Testamento ou é também do Novo? Sim, senhor. Ele diz, também é do Novo Testamento. Aí nós temos aqui a mensagem: Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 13. E não vamos deixar de ler esse parágrafo, porque é muito importante. Eu recordo daquela vez que eu era um rapaz e fiquei doente. Eu saí do hospital devendo cerca de $2.000, mais de R$10.000. E havia uma farmácia aqui do senhor Vines. E eu lhes devia cerca de $300 ou $400 em remédio. Ele nem mesmo me conhecia. E o homem, eu cheguei até ele, eu não o conhecia, e ele simplesmente enviava isso lá para cima de qualquer maneira. Nunca recusou mandar. E eu disse, eu te devo. E disse, eu creio. Não era o Vanes, era o senhor Masso, lá na Avenida Curtis e Spring. E eu disse, eu lhe devo, e permaneço terrivelmente fraco, mas estou tentando ir trabalhar. Agora, se eu não puder te pagar, eu havia acabado de me tornar um cristão. Eu disse, a primeira coisa, senhor Manso, como meu dever para com Deus, eu devo a Ele os meus dízimos. Isso é o irmão Brana falando, não é João Bispo falando, não. É o irmão Brana. Eu devo a ele os meus dízimos e eu quero pagar a ele os meus dízimos primeiro. E eu disse, então meu dever seguinte é pagar as minhas dívidas. Irmão Brana era jovem, recém-convertido. Ele não era crente velho, não, meus irmãos. Ele era recém-convertido. E ele foi lá na farmácia dar explicação para o homem. E disse, olha, eu me converti a um cristão, mas eu vou primeiro pagar a Deus, depois eu vou te pagar. Agora veja só. Eu disse, então meu dever seguinte é pagar as minhas dívidas. E eu disse, o meu pai é doente, na família somos 10 filhos, mas eu disse, se eu não puder te pagar mais do que 25 centavos daquela conta em cada dia de pagamento, se eu não puder te pagar nem mesmo os 25 centavos, eu virei e lhes direi sobre isso. E lhes direi, eu não posso fazer isso dessa vez. Agora, pela ajuda de Deus, eu paguei cada pedacinho daquilo. Vê? É isso que quero dizer. Eu paguei cada pedacinho daquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé? É curtinho. A gente podia ler muitos parágrafos da mensagem, mas eu creio que isso aqui é o suficiente. É só do irmão Brana dizer, eu me converti um cristão. Fui ao senhor da farmácia que eu devia e disse para ele, olha, eu devo a Deus os meus dízimos, eu vou pagar primeiro os dízimos, depois eu venho pagar as dívidas. E Deus não deixou ele envergonhado. Ele disse, eu paguei cada pedacinho daquela conta. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nos ajuda, Senhor, a enxergar este mandamento, porque o profeta diz que é um mandamento. Senhor, ajuda-nos a estarmos 100% obediente à Tua palavra, porque o Senhor não quer sacrifício, como disse Samuel para Saul. O Senhor se agrada em que aquele homem que obedece à Sua palavra, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. E Senhor Deus, nós não queremos ser rebelde à Tua palavra, ser um cristão nominal, um caimita, não, Pai, que no final ele matou seu próprio irmão,
mas um cristão convertido no 100% da palavra de Malaquias 3 e 10, Apocalipse 10, 8 a 11. Ajuda teus filhos em toda parte nesta hora. Eu sei que tu tem falado conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém.